Uma Passar raiva. pergunta. Por que que a gente gosta? Vai fazer a gente passar raiva. Pra gente fazer a gente passar raiva. Para fazer passar raiva, para fazer passar raiva, não precisa. Exatamente, Helena, é isso. Porque olha só, né? Eu adoro ficar fazendo essa fofoquinha aqui só enquanto o pessoal vai chegando. Gente, tinha um boy que a gente ficou muito tempo atrás, e enfim, ele sempre estava namorando, aí terminava, ele emendava outro namoro, então essa pessoa. E aí, sei lá o que aconteceu, eu nem tenho mais aqui o resto da conversa, mas em algum momento das conversas, eu cortava o cabelo dela, oi, Rô, cortava o cabelo dele, enfim. E aí, um momento dessas conversas, eu até tinha falado alguma coisa, ai, quando você abrir o relacionamento, mas sabe quando você fala de zoeira? Ai, quando você abrir o relacionamento, me avisa. Isso tem 2 anos, gente, isso foi em 2020. Eu falei isso zoando para ele, ai, me avisa quando tiver o relacionamento aberto, legal. Ele nunca mais falou comigo, ele parou de me seguir, ele desapareceu de tudo e aparece, vejam bem, ontem às 2h26 da manhã, falando, ai, eu tenho uma vaga lembrança de um contato que a gente teve, pipipipopopó. Eu falei, mas que porra é essa? Não entendi o que você quis dizer. Aí você pediu para... Aí ele mandou agora, você pediu para avisar quando eu tivesse com relacionamento aberto, esse dia chegou. Amiga, tu tá traindo uns boy de antigamente, né? Porque desses dias foi um outro que falou no direct que você falou com ele namorava na época e agora tá Não. solteiro e tá querendo. Mas aí tu tá voltando uns boy aí. Esse de 10 anos atrás, eu descobri que ele tá se fazendo de louco. Ah, meu Eu pai. lembrei da história, porque na época, 10 anos atrás, eu não tinha chamado ele para sair. Ele namorava, ele era amigo, melhor amigo do namorado de uma amiga minha. E eu fiquei pensando depois, eu falei, gente, mas eu não chamei ele para sair. Não entendo porque ele que deu o louco. Mas enfim, aí esse aqui achou que seria uma boa ideia depois de 2 anos, sem nem falar um oi, falar, ai, oi, estamos num relacionamento aberto agora. Por quê, né? Por quê? Uma outra amiga minha hoje recebeu uma mensagem falando, olha, se estiver muito carente, eu e minha namorada aceitamos sua companhia. O que está passando na cabeça das pessoas, gente? O que está acontecendo? Alguém me ajuda? Alguém fala alguma coisa boa para mim hoje? Vamos pensar você é assim, que gostosa. você... Exato. A galera Você vai te está querendo. você está tudo com essa blusa Ai, meio obrigada. vermelha, meio laranja, meio telha. Bem Pronto, petista, amo. você já viram. Olá, então. Vamos começar nossa aula. Agora vai, né, gente? Mercúrio retrógrado acaba amanhã. Amém. Eu não aguento mais esta bosta. Vamos seguir com a aula que era para ter sido dada na quinta, e aí na quarta e não foi, aí foi quinta e não foi. Vamos lá. Ah, inclusive, deixa eu só abrir aqui o arquivo. Não, e aí para melhorar, gente, na sexta eu fui gravar uma aula para enviar para minha editora, para ela colocar na plataforma do Hotmart lá, que era conteúdo de lá. Gravei, tava tudo bonitinho, gente, tudo redondinho. E foi uma aula que eu gravei, que eu ainda falei assim, nossa, essa aula vai ser legal, eu trazer um trecho de um capítulo do meu livro. Mesmo que tá aí sem, né, sem a edição ainda, mas eu vou trazer para a aula. Gravei tudo fofo, entreguei para ela sexta. Aí ela começou a mexer na sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, na hora de dar pau, o arquivo corrompeu de uma forma que não deu para salvar, perdemos o arquivo. Aí ela falou: você vai ter que regravar. Falei: que bom que você vem amanhã, que seria hoje, porque a gente já gravaria algumas outras aulas e regravaria essa. Aí ela está vindo para minha casa, falou: tô saindo, só vou passar na farmácia antes, só para fazer um teste aqui por desencargo de consciência. E ela está positivada para a Covid. Ela é a que grava e a que edita. A outra mana que grava
está no processo de adaptação dos remédios que ela acabou de começar a tomar. Então, ela não está assim... Ó. Mercúrio retrógrado aí, ó, no último dia, para terminar de ferrar. Ai, ai. Vamos, meus amores. Eu já estou reclamando, né? Estou usando vocês de terapia. Desculpa. Pri, meu amor. Como é que você tá, deusa? Ah, seguindo. Tá indo. Não vamos falar sobre isso porque ainda é difícil. Sim, sim. Não, mas você tá conseguindo... Voltei ontem. Ontem eu voltei, estudei. E aqui, ó. Iti, Malia. Eles estão me ajudando. Ai, que bom. Logo Sim. passa. Ameniza. Passar não, mas ameniza, né? Mi, Oi. cara, muito obrigada pelo suporte. Calu não tá aí, né? Calu tá fazendo, acho que o ritual dele hoje. Então, Queria fazer Calu esse também ritual de foi abertura de super caminho. querido. Gente, nossa, não sei como agradecer toda a ajuda. Eu recebi muita ajuda, sabe que vou só falar rapidinho. Eu estava numa vibe assim muito, o mundo é ruim, as pessoas são más e não sei o quê. Quando aconteceu tudo isso, eu recebi muita ajuda e agora eu vejo que as pessoas são realmente boas. Restaurou um pouco minha fé nas pessoas. Fiquei meio que de mal com o espiritual, mas estou de bem com as pessoas. E Eu aí, entendo muito bem, amiga. obrigada Nada, 1.000.000 de vezes. Mas eu entendo bem. Ano passado, gente, quando eu perdi minha avó, nossa, eu passei 6 meses assim, putaça, que eu não queria saber. Falei, foda-se a espiritualidade, essa merda aí, se fuder. Eu tenho que ser escrota com as pessoas e trabalhar em algum lugar que me dê dinheiro. Virar cantora As pessoas falam, sertaneja. aceita. Não é bem assim, calma. Não, deixa eu aceitar do meu jeito e se eu aceitar... Deixa eu ficar brava. Deixa eu ficar com raiva. As pessoas, não é assim. Não é assim, sim. Deixa, é o meu jeito, é isso que eu estou sentindo, deixa eu sentir. Exato. Bueno, gente, então temos mais pessoas aqui. Agora vamos começar oficialmente, então um beijinho em todas. Vamos recapitular de onde a gente parou, mas mesmo assim começando, então, todas vendo a tela? Todas vendo a tela. Gente, vamos falar então um pouquinho sobre o período clássico. O que a gente lembra do período clássico em relação ao tipo de crença deles? Pétala. Como que é? Politeísta. Politeístas, né? Então, eles eles acreditavam ali em mais de uma entidade. Legal, isso mesmo. Bom, então a gente já percebeu de toda a movimentação que veio, tanto dos homens da pré-história, quando saíram ali do Paleolítico, foram para o Neolítico, começaram a construir os templos, as cidades, aí a gente tem as sociedades mais antigas, então a gente tem ali o pessoal da Mesopotâmia, né? A gente percebe sempre a presença de rituais que vêm para conectar os seres humanos com essa energia espiritual, essa energia de deuses e afins, e aí eles também colocam significado nas coisas baseados na experiência, na vivência, na observação que eles têm do que está ao redor deles. Então, aqui a gente está vendo as ruínas do Parthenon. Aí a gente tem, eu tinha até anotado, né? Na Grécia Antiga, tanto na Grécia quanto Roma Antiga, oh meu Deus, Mercúrio, vai embora! Tanto Grécia quanto Roma Antiga influenciaram a sociedade ocidental com seus mitos, que estavam associados à vida, morte, guerra, paz, conflito. Aí tinha ali os filósofos, né? E aí daí que a gente começa a observar como que eles começaram a inserir significado nas coisas que eles viam.
Começando, então, recomeçando, na verdade. Nossa, gente, hoje tá bom aqui a cara, viu? Comparando com os últimos dias, hoje passar raiva fez bem nesses. Então, a gente tem aqui o Monte Olimpo, então, para os gregos, né? O Monte Olimpo ali é o monte mais alto da Grécia, a montanha mais alta da Grécia. Então, a gente já tinha pensado ali, né? No que a montanha representa, quando a gente pensa nela fisicamente mesmo, quando a gente pensa na nossa... Quando a gente pensa na nossa relação com uma montanha, então, quais significados a gente vai agregando? Teve uma coisa que eu lembrei, e que bom que, enfim, a gente está refazendo essa aula hoje, porque dá tempo de falar com mais calma, o que eu não teria falado com calma na semana passada, porque não estava boa. Então, o que uma montanha simboliza? Bom, a gente precisa de determinação, de força para escalar, né? Porque é um grande obstáculo. Quando a gente sobe essa montanha, a gente tem ali a superação. A montanha, ela pode carregar com ela o significado de ancestral, de antigo. Roberta, depois que eu cutuquei a Roberta ali naquele primeiro dia, que ela ficou, tô tímida, não paro mais, né? Tamo aí. E aí, Rô, você acha que a montanha ela pode ter esse significado de algo que é muito antigo? E por quê? Eu acho que sim, porque ela é uma formação rochosa, né? E isso não é construído pela natureza, né? Não é formado, acho que é a palavra mais exata, pela natureza de uma hora para outra. Sim. É muito tempo ali de evolução da natureza, vento e chuva, e todos os babados que formam aí as coisas, né? Então, acho que sim, deve ter sim essa questão de ancestralidade. Exatamente, exatamente. É isso. Muito obrigada, maravilhosa. E a gente também, se a gente está pensando na montanha, claro que cada montanha vai ter um tipo de formação, né? Nós não somos geólogos ou geógrafos. Geólogos, eu acho. Geólogos. Os dois. Os dois? Os dois, depende. Se você estiver falando da rocha, é o geólogo. Da rocha mesmo, do material. É o Então, geólogo. é geólogo. Obrigada, gente. Então, por exemplo, não somos geólogos para a gente saber, mas a gente sabe que cada morro, montanha, ele vai ter ali uma composição mineral diferente, mas ainda assim a gente está falando de algo que pertence aqui à Terra. Então a gente também entende o quê? Que a montanha ela pode ser também algo que fala do plano físico, do plano material. E que o momento da escalada da montanha, que é algo físico, da gente tentar chegar lá no topo, vai se assemelhar com aquele primeiro dia de aula que a gente falou, por exemplo, segundo dia, da Torre de Babel, a gente falou dos zigurates, né? Que é ali, a gente está subindo a escadinha para tentar se aproximar de algo espiritual, mas enquanto a gente está falando de uma montanha, a gente também tem ali, a gente entende que ela tem uma densidade física muito grande, então a gente pode entender também, além dela ser algo muito antigo, algo ancestral, algo natural, dificilmente, não é imutável, mas muito difícil da gente conseguir ali mudar o formato ou mudar o lugar, né? E a gente tem a coisa do terreno, do físico, do denso. Vou falar mais, deixa eu ver o que vocês estão falando. Boa noite, desculpa o atraso. Oh, meu Deus. Oi, Yolanda, a gente tá tudo bem, viu? Eu ficava achando nos 2 primeiros dias que era algum problema com a sua internet mesmo, mas as coisas estão dando tão errado para todo mundo que eu vou ocupar Mercúrio retrógrado, então tá tudo bem.
Bom, a gente tem, então, a montanha, o Monte Olimpo, enquanto montanha física, enquanto signo, vamos lá, né? Então, nós temos o Monte Olimpo enquanto signo. E aí a gente vai, né? A gente pode pesquisar, o Monte Olimpo tem tanto de altura, de largura, de extensão. Agora, o Monte Olimpo enquanto símbolo, Luana. A gente já falou isso, mas só para gente, como a gente não gravou a outra aula, né? O comecinho da outra aula, então hoje a gente traz esse conteúdo. Então, enquanto signo, a gente já entendeu que é uma formação rochosa, maior ali da região da Grécia, enquanto símbolo, o Monte Olimpo. Monte Olimpo seria a morada dos deuses, né? Um local de muita energia espiritual. Você está mais próximo do espiritual e eles estão acima da gente. De observação, né? Tem uma visão, uma perspectiva diferente, uma noção diferente das coisas. A superioridade, né? Isso. Legal. E aí, a gente pensando nessa coisa da morada dos deuses, enquanto símbolo, né? Então, Peraí, pronto. Então, essa coisa de morada dos deuses, ela pode vir também da ideia de que algumas montanhas, elas são tão altas que elas passam ali, elas chegam tão acima do nível das nuvens, a gente não enxerga o que está lá. É difícil também, dependendo da montanha, o ser humano chegar lá, né? Um lugar quase... O esforço físico que pede, falta de oxigênio. Então, em teoria, você tem que ser um humano muito bem preparado, muito bem determinado, ter ali as coisas, os equipamentos certos, e ainda assim pode correr o risco de não chegar, né? Então, para os deuses é mais fácil estar lá, porque, enfim, é a casa deles, mas isso também conta um pouquinho até sobre a gente, né? Do quanto às vezes é difícil a gente se tornar tão grande ou estar ali na mesma posição desses deuses, dessas entidades, que a gente está ali no pé da montanha, né? Quanto mais no pé da montanha a gente está, mais ligado à matéria a gente está, né? Uhum. Se a gente está lá em cima e a gente cai, já era, né? Sim. O desapego também, que para subir uma montanha você tem que levar só o essencial, não dá de carregar muita coisa. Uhum. E você não consegue ficar lá por muito tempo, né? Também não. É uma jornada sobe, mas desce. Interessante se a gente pensar isso também. Nessa coisa de jornada do espírito, vamos deixar assim, né? Uhum. A gente passa a vida inteira ali escalando, tentando chegar aos céus. Quando chega, fala, legal, conseguiu, agora volta. Desce, vai, começa tudo de novo. Você consegue pensar, Luana, em algum outro exemplo, alguma outra mitologia em que a montanha estivesse presente? Montanha, monte. Eu consigo pensar na mitologia suméria, só que daí seria a representação do submundo, que ele é embaixo da montanha. O Irkala, né, o submundo sumério, seria embaixo de uma montanha. É numa montanha que fica a descida. Ai, que legal. Uhum. Tá ali na profundeza, né? Tá bem abaixo da montanha. Como vai para cima, vai para baixo. Legal. Tá certo. Muito obrigada, Luenes. De nada. Gente, ó, eu tinha anotado isso para trazer na aula, só que estava no post-it e eu tinha perdido. E aí depois eu lembrei, eu tinha que ter falado disso na parte da montanha. Monte Sinai. Aonde que Moisés encontrou lá as tábuas? Encontrou lá o treco pegando fogo e entregaram os 10 mandamentos para ele, né? Inclusive, gente,
Moisés estava doidão, viu? Doidão quando ele viu aquela árvore lá pegando fogo. Não é que a árvore estava pegando fogo, ele estava sob efeito de tóxicos. Eu não estou zoando, não, tá? Eu estava lá, mentira, mas essa árvore mesmo, acreditam que ele fez uso de alguma planta que mudasse ali o estado de consciência, porque essa árvore ela é chamada alguma coisa de fogo. Muita meditação é intoxicante também. Muito tudo, né, gente, é intoxicante. Muito tudo. Tá bom. Então, a gente pensa na montanha enquanto símbolo, como uma escalada difícil, um grande obstáculo, uma grande caminhada rumo a chegar ao topo, onde os deuses estão, onde está o Monte Olimpo, onde está a árvore pegando fogo ali com os 10 mandamentos e Moisés doidão, onde a gente se aproxima de... Oi? Ai, meu microfone está ligado, foi sem querer. Ai, tudo bem. Então, é o processo de evolução. Eu estou aqui embaixo e eu quero chegar no topo da montanha. A gente também pode entender que a montanha representa a evolução e, claro, superação. Lá na Grécia, então, a gente já tinha falado isso, né? Outras coisas que faziam parte da realidade deles, do dia a dia deles, eram os assuntos relacionados ao aprendizado. Então, eram muitos filósofos, matemáticos, historiadores, médicos. A gente tinha até zoado na outra aula, né? Que na Grécia era guerra, putaria, pegação, todo mundo pelado, bebendo vinho, se comendo, e gente nerd estudando. Era isso, tipo, conflito, putaria e estudo. Bora! Então, isso era muito comum para eles, era a realidade deles, por isso que quando a gente vê, por exemplo, a criação da cidade de Atenas, né? Eles eram uma sociedade que eles acreditavam em vários deuses, e a gente já viu lá da pré-história também a necessidade de se conectar com o espiritual. Então, a forma que eles encontravam de explicar as coisas, como as mitologias, por que as mitologias também elas foram criadas, que é uma forma de você explicar algum acontecimento ou algum fato que você não tem conhecimento técnico. Então, eles pegavam ali essas coisas que eles já conheciam, que faziam parte da cultura e da vivência deles, e transformavam em um signo que tinha um símbolo. No caso da Acrópole, que tem um cachorrão ali, gente, um cachorrão pedindo um carinho gostoso. Os meus estão tudo aqui. Um tá no chão e o outro tá aqui. Oi, gente. Eu tô com roupinha. Por exemplo, a Acrópole, né, que fica em Atena, dedicado à deusa Atena. Deusa Atena, que uma das características de Atena era a guerra, ela era a deusa da guerra. Os caras estavam ali, ó, o tempo inteiro em guerra também. Olha que interessante, porque a Acrópole também é no topo de um monte. É no topo de uma montanha. Então, olha ali, né? A morada dos deuses, né? O lugar sagrado e o lugar que para você ao chegar ali, você tem que ser muito determinado. Você tem que ali, ó, ter muita força de vontade, você tem que estar disposto, né? E Atena também era a deusa da arte e da sabedoria. Tinha falado isso também na outra aula, mas como a aula não foi para o ar, então eu vou trazer aqui de volta. Outra coisa que eles adoravam fazer, né, gente? E por que tem essa coisa da arte, a questão inspiradora que a arte traz? Dizem que quando a gente está aí apaixonado, né, in love, a gente fica ali, nossa, se inspira, faz carta de amor, escreve música, anda com os óculos cor-de-rosa da Poliana, né? Então,
até filósofos também, até alguns pesquisadores mais atuais falam que o fato da Afrodite ser a deusa do amor e da beleza, é porque quando a gente está apaixonado, a gente vê beleza em tudo, olha lá, o mundo fica todo mais bonitinho. E a gente também se inspira. Atena, por ali os gregos também viverem nessa coisa de vamos lá, vamos se pegar, vamos se amar, que gostoso, é homem com homem, é mulher com mulher, mulher com homem, com mulher e com homem. Tem outro cachorrinho ali da Roberta também no colo. Então, claro que eles também tinham essa coisa, essa inspiração, vamos dizer assim, né? Eles tinham as musas, os deuses também, e aí a parte da sabedoria, também associado à deusa Atena. Por quê, gente? Olha isso, né? Só de filósofo a gente tinha Sócrates, Platão, Heráclito, mais uma caralhada aí, historiador tinha Heródoto, aí a gente tem Hipócrates. Então, realmente ali a galera ela é muito voltada para a parte do aprendizado da cultura. Então, a Roma era bem semelhante, tá? Até porque Roma ali, Grécia, aí Roma chegou e falou, gostei dessa ideia aí que vocês deram para os seus deuses, então vamos ali adaptar. Aí a gente começa a perceber a questão da... qual que é a palavra? Apropriação. Eu vou falar apropriação, vamos dizer assim, porque os gregos, eles se apropriaram basicamente dos mesmos signos e dos mesmos símbolos, né? Para eles também se utilizarem na mitologia deles. Mas romanos, lógico... não? Hello? Os romanos. Hã? Os romanos. Você falou grego, não foi? Os gregos? Ah, tá. Não estava ouvindo o que você estava falando. Eu falei gregos, é romano, gente. Eu não sei, eu também tô meio... Acho que... Mas era romanos, eu acho. Romanos. Então, os romanos, eles pegaram ali muito das mitologias gregas, né, e adaptaram para eles. A diferença é que os romanos ali, eles eram um pouquinho mais sangue no zóio, né? Depois foram com muita sede ao pote. Então, só para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo ali no período clássico, aí a gente vai para Europa pagã. Os celtas, gente... Cadê as bruxas Wicca? Às 16 anos, Wicca, natureza, deusa mãe, deus cornífero. Vou chamar a Mari. Mariene, você. Menina, eu lia o Paulo Coelho lá na adolescência. Ah. Mas meu lado Wicca não é muito aflorado, não. Não, mas tudo bem, não tem problema. Você tem algum tipo de noção de como viviam os povos celtas? Me vem uma coisa muito natureza, muito verde, vestidos, danças, fogo, meio... Não sei se isso está certo, mas eu imagino uma certa ligação deles com o que a gente imagina um pouco dos ciganos hoje, assim, tipo, talvez uma linha, um braço do que viraram os ciganos também meio celtas, assim, esse povo sem não sei se tinham casas fixas, mas eu também acho eles meio nômades, não sei se é da minha cabeça é isso. Acho que é, amiga, acho que é da sua cabeça. Não sei. Falei que talvez não era a pessoa certa. Não, mas tudo bom, porque de resto você arrasou, é isso mesmo. Obrigada, Má. Então, assim, os celtas, vamos trazer o resuminho do resuminho, tá? Porque eu ainda vou falar aqui dos vikings, Oriente Médio, África, Américas, ainda tem coisa para falar. Então, na Europa pagã,
a gente tinha entre as várias comunidades, nós tínhamos várias tribos, vamos dizer assim, né? A gente tinha os celtas, eles tinham uma profunda conexão com a natureza e com os padrões naturais, os padrões geométricos, principalmente. Eles tinham realmente ali, gente, uma conexão muito, muito forte com a natureza. Então, você imagina, para eles, uma árvore... Olha, me arrepiei inteira, não dá para ver, né, que eu estou toda coberta. Uma árvore, eles não só olhavam aquela árvore, tipo, tá, uma árvore, ok, ela é antiga e ela dá flor, fruto, proteção e pode dar madeira para fazer eu construir. Eles observavam os detalhes daquelas árvores. Então, eles viam as raízes, viam os desenhos das raízes, viam a própria textura das cascas das árvores também, os desenhos das copas, as plantas, como que algumas delas se entrelaçavam. Aí vocês me perguntam, então por isso que os celtas, eles usam muitos símbolos que tem ali um monte de laço, um monte de nó, que são todos ali, né? Parece que está tudo conectado. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Sai daqui. Aqui. Vamos abrir. Oh, meu Deus! Inferno. Nossa. Pronto, peraí. Fazendo propaganda de graça do Mercado Livre. E aqui? Isso é um signo. Né? Então, aí a gente vê o quê? A gente vê aqui, ó, os padrões das copas, as raízes. Olha que legal, tudo de coisas... cacete, eu desliguei o errado, voltei. Tudo por conta do ambiente que eles viviam, da observação do ambiente, da vida, né? Que eles estavam vivendo ali. Coisas que estavam muito presentes na vida dos celtas, agora eu vou ficar chamando vocês para a gente brincar de dar significados para os elementos. Mas eu vou pegar leve com a Roberta. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Caldeirão. Caldeirão era algo que os celtas usavam bastante. Tá? E aí, Helena. Um caldeirão, para você, o que ele simboliza? Vamos pensar que o caldeirão hoje em dia é a nossa panela. Mais atualmente ainda é o nosso air fryer. Nossa, imagina os celtas agora falando assim, sério que vocês transformaram, tipo, isso aqui, essa arte, essa coisa aqui do cozinhar, vocês pegaram e vocês transformaram no bagulho elétrico. É isso. Vamos lá, Helena. Helenão. Oi. Eu não era bruxa Wicca, não, mas eu fui uma adolescente que consumiu muito as Brumas de Avalon, tá bom? Amo! Caldeirão, para mim, é muito a paciência ali daquela bruxa de juntar os elementos, todo aquele conhecimento ancestral e com toda a calma do mundo, e mexendo, e sentindo, e pensando, uma transmutação ali de elementos. Tem principalmente esses dois pontos, acho que um conhecimento, uma ancestralidade, e ali aquela transmutação. E transmutação, tá? Paciência, certo. O que normalmente se prepara num caldeirão? Poções. Poções. E na época lá dos celtas, você acha que era preparado lá? Ixi. Eu estou prestando atenção, tá? Só estou tentando achar uma coisa aqui. Uhum.
Comida, mulher. Ah, tá. Comida. Pensando na panela propriamente dita, sim. Por isso que eu trouxe a A jogadinha. da airfryer. Por isso que eu trouxe a coisa da panela ali, ó. Gente, a gente está pensando também em abundância, em prosperidade, em alimento, em vida, né? O próprio formato do caldeirão, ele pode remeter ao quê? Até a barriga, né? A barriga ali é da pessoa grávida. Vamos ver. Comida coletiva, geralmente alimentos, formato do útero, ó, é isso aí, galera. Vocês estão arrasando. Isso porque eu não tô nem vendo o chat. Então, para eles, por exemplo, eles eram muito conectados com a natureza, por isso eles observavam os padrões, eles eram grandes observadores, eles observavam os padrões da natureza ao redor deles. Por isso que eles tinham essa conexão tão grande com essa coisa da magia mesmo, com essa coisa ritualística, porque eles observavam cada coisinha. Enquanto a gente vê ali, no período clássico, então a gente vê os gregos, os romanos, vão pra porrada, vão encher a cara, depois ficar pelado tocando música e tocando puteiro. Mas vamos construir cada vez mais, vamos construir cidade, vamos construir império, vamos colocar aqui uns templos para a gente se conectar com nossas entidades, porque é importante também, mas vamos construir, vamos construir, vamos construir. E os celtas ali, ó, quero só meu matinho, quero ficar aqui com minha pelada na floresta, com a minha águia e vamos. Né? Eles tinham essa conexão com a natureza. Então, os animais também representavam coisas importantes, né? Simbolizavam coisas muito importantes para os celtas. Por exemplo, que a gente vê aqui deste lado, e por isso que a gente vê aqui esses chifres, então esse provavelmente, se eu não me engano, é cernunos, tá, gente? Serpentes também, que eram super comuns, mas a gente tem aqui, ó, este veado. A gente já falou do veado em outra aula, acho que 2 vezes a gente falou, mas para os celtas, como eles observavam muito bem, eles eram muito conectados com a natureza e com os ciclos dela, eles começaram a entender que o veado era um símbolo de renovação. Por quê? Alguém sabe pétala? Minha pétala... Ih, a pétala tá... Ah, tá aí. Não, é porque minha mãe chegou em casa e eu fechei a câmera só para... Petalinha, Diga. Você sabe o que acontece com os chifres do veado quando muda de estação? Eles caem Ah! e nascem de novo. Exatamente, exatamente. Então, você pensando nisso, nesse chifre, eles caem no inverno e ressurgem na primavera. Com essa informação, você vai entender que isso simboliza o quê? Quando eles olham para o veado. É que nem você falou do sentido de renovação, a conexão com a natureza, da mudança das estações, morte, crescimento, vida, queda, né, morte, aí vem o crescimento, aí vem o apogeu e depois, que é quando ele chega no máximo e depois cai de novo. Então, essa conexão com as 4 estações, mas é realmente um símbolo de, talvez, resiliência, porque um veado sem chifres, ele é um ser mais frágil, né? Porque ele não tem aquela defesa dele, não está no momento de defesa. Eu acho que talvez por ser no inverno é ser um momento de hibernação, né? Eu não sei se eles hibernam, mas na minha cabeça faz sentido eles se recolherem no inverno, ainda mais sem chifre, porque eles não podem se defender muito bem. Então, eu acho que é esse sentido de renovação mesmo. Renovação, isso mesmo, deusa. Para eles, para os celtas, os veados eram um símbolo de renovação, porque eles começaram a observar isso aí, né? Putz, quando as árvores começam a secar, esse chifre, esse galho também começa a secar, mas está ali sempre renascendo.
Outras coisas também, gente, que era muito presente para eles. Espada, por exemplo. Né? Eles tinham caldeirão, eles tinham espada. E a espada, ela vem trazendo que tipo de símbolo? Para que a gente usa uma espada? Jaque? Oi, estou aqui Oi. pensando na espada. É corte, né? É cortar. E esse cortar pode ser, e não necessariamente é uma coisa ruim. Quando você corta, você pode estar cortando uma coisa que não serve mais para a gente, né? Ou que Pensar no está sentido presa e mais. precisa ser libertada, né? Isso. E aí esse corte. Então ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal, a espada, né? É uma defesa. É uma defesa, mas também pode ser o ataque, né? O ataque. É muito legal porque a própria espada, se a gente observar ela, a gente já vê que ela tem ali os dois lados, né? Ela tem os dois cortes. Então, a gente já observa a espada com essa duplicidade. A espada também é algo que é criada pelo homem, ela não é natural. Não. Assim como o caldeirão, né? Que é forjado pelo homem, né? Então, tem muito também ali, tipo, da criação material, do poder material também, de você conseguir até transformar a matéria, porque imagina o trabalho que é de você pegar ali e fazer uma espada, né? Você vai forjar ali o aço. Então, também tem a coisa da transformação. Eu fui capaz de unir elementos, usar outros elementos a meu favor e transformar isso aqui, que era um metal, em uma espada. A espada, gente, então, ela vai servir de proteção, de ataque, ela vai servir para cortar, né? E cortar tanto para tirar o que não serve mais, quanto para tirar o que precisa ser cortado. Ao mesmo tempo que ela vai falar, se precisa ser cortado, é para dar espaço para o novo. Então, a gente também tem a coisa da renovação dos ciclos. A espada, por ser normalmente direcionada a reis, né, as pessoas que estão em cargos altos, então, ou reis ou cavaleiros. Se eu sou um cavaleiro e eu tenho aqui minha espada, se eu estou numa posição alta na sociedade, então é o quê? Símbolo de poder também. Símbolo de poder, símbolo de honra, de glória. Se você pensar que você está indo usar a espada, não para você ferir o outro, mas que você vai para a batalha com a sua espada empunhada para você precisar se defender ou não. E você pode usar a espada de qualquer outra forma também, né, gente? Para cortar alimentos, que seja. Já tinha falado aqui também, né, então, dos bosques, das árvores, das raízes, e aí é por isso que também a gente vê muito presente na cultura celta os desenhos dos nós. Tem nó para casamento, tem nó para boa sorte, dos padrões que eles observavam. Os vikings não são os vikings da série, tá, gente? São aqueles bonitão lá, tudo forte, tudo louro, nossa, aqueles olhos assim, aquelas peles, os cabelos impecáveis. Uma coisa que a gente sabe dos vikings é que eles são ótimos, né? Eram ótimos construtores. Agressivos, destruidores, assassinos, estupradores? Sim, também. Né? Grosseros? Sim. Mas eram ótimos construtores. Quê, Marina? Sujos, com doença. Sim, exato. Por isso que eu falei, não tem nada a ver com aqueles vikings da série, né? Imagina, se pegasse um viking real e um viking da série, meu Deus do céu. Eles eram ótimos construtores, por isso, gente, que os navios vikings, eles são esses absurdos, né?
Realmente aí é uma obra de engenharia, e não é só engenharia aí que a gente está vendo, né, gente? A gente está vendo também, eles colocam padrões, eles têm símbolos aí, tem signos aí, aliás, que representam mais do que apenas o barco. Ó. Bom, aqui, né? Vai relembrar muito os nós celtas que acabei de falar, esses padrões aqui. Então, a gente pode entender que eles, por mais que pudessem ser ali, né, sujos, violentos e todo o resto que a gente falou, mas estavam, sim, em contato com a natureza, né? Em contato ali com a matéria, porque olha também esse padrão desenhado aqui, que vai lembrar os nós celtas, e vai lembrar os padrões da natureza, vai lembrar as raízes, vai lembrar também, traz a ideia de que está tudo é uma coisa só, tudo está entrelaçado. Aqui a gente tem, ó aqui, ó, uma serpente, não sabemos, só um círculo para representar ciclos de começo, meio e fim, de finitude. Pode ser qualquer uma dessas coisas, né? Isso aqui só dando uma observada de longe. O barco por si só, né? Ele já é também um símbolo, mas antes ele é um signo. Então, enquanto signo, o barco é uma construção feita de tal material, uma construção aquática, de um meio de transporte aquático, né, que aguenta, suporta grandes toneladas e viaja por grandes distâncias. Isso é o signo. Agora, enquanto símbolo, vamos para Luciene. Ih, a Lucy sumiu. Eu tô aqui, eu tô dando jantar pro meu filho, mas eu tô prestando atenção. Desculpa, você quer que eu pule para você? Não, pode continuar. Eu só não sei se eu vou conseguir falar muito, mas é para mim falar sobre o barco, é isso? Viking. Sobre o que ele simboliza para você. Ele representa a passagem, um meio de transporte confiável, né? Aparentemente. Mas uma obra de arte. Ele representa também, ele traz outros elementos, porque é necessário também a madeira, né? Envolve também a parte da natureza, porque ele navega sobre as águas, viaja para longe. Acho que é mais essa reflexão que eu tenho agora, não consigo trazer outros elementos. Perfeito, Deusa. Tá bom, muito obrigada. Bom jantar aí para o seu filho. Obrigada. Eu estou prestando atenção, viu? Não sai daqui, não. Não, tudo bem. Gente, então vamos pensar aqui um barco, um navio, o que quer que seja, uma embarcação. Eu estou ali saindo do Porto de Santos e eu vou chegar em Portugal. Ele é, né, um símbolo de passagem. Ele é um símbolo de travessia. Então, a gente está ali, ó, vai representar que a gente saiu de um lugar, chegou ao outro. É igual, por exemplo, carro, cavalo, qualquer coisa que nos puxe, que nos faça sair de um lugar e nos faça chegar em outro. Ele também pode representar, a gente pode simbolizar poder, sucesso, riqueza, abundância, prosperidade, finanças. Por que vocês acham isso? Se a gente pensar nos navios, hoje, por exemplo, os navios, eles fazem parte, né, do
de como o comércio funciona. Se não fosse os navios, gente, só os aviões não iam dar conta, né? Comércio, exato. Né? Poder por quê, né? Porque você imagina, além do poder, tem a coisa da coragem, da bravura. Por que que eu estou trazendo guerra? Por que que eu estou trazendo coragem, bravura? Vamos pensar nos exploradores, né? Então, nem sei o que mais. Os portugueses, quando chegaram, falaram assim, vamos saquear um lugar desconhecido, pegar o ouro de todo mundo, levar a doença e estuprar o resto? Vamos! Grandes navegações, exato, Rô, é tipo isso, as grandes navegações. Querendo ou não, eles precisavam ter uma coragem ali, né? Porque podia ser que você fosse e não voltasse. Isso em embarcações antiguíssimas. O poder, os vikings também viviam fazendo o quê? Saqueando outros navios. A força. Imagina um barco desse, gente, chegar ali do lado do seu barquinho, do seu botezinho, falando, passa o que vocês têm. Ou a gente, tipo, joga um canhão em vocês. Essa questão da pirataria é justamente isso, Maria, né? Que é a questão ali que, principalmente os vikings, eles faziam essa coisa do saquear. Por quê? Porque eles eram mais agressivos, né? Tinham aí grandes barcos, grandes construções marinhas, armas, então eles tinham o poder bélico também, né? Mas a gente tem aí, então, símbolo de travessia, símbolo de paciência. Eu não vou sair do Porto de Santos aqui, vou chegar amanhã em Portugal. Depois os franceses ocuparam esse posto. Aí foi depois da Europa, o resto da Europa gostou também. Inteligência para montar isso não deve ser fácil. Eu colocaria sabedoria. É bem semelhante, Lúcia, mas eu colocaria sabedoria, porque a sabedoria ela é paciência, né? Porque a gente entende que o tempo que o navio vai fazer sua viagem é um tempo um pouquinho mais lento. E a sabedoria, por quê? Quando você está em alto mar, meu amor, quando você está ali de noite em alto mar, que alguém assim, você precisa saber para onde você está indo, ou pelo menos você precisa ter uma noção de onde você está, para que, sei lá, putz, tem uma chuva aqui, quanto que a gente desviou, quanto a gente saiu da rota, para onde a gente está indo. Aí eles se guiavam pelas estrelas, né? E pelas bússolas. Não, as estrelas, enfim. Bússola. Será que tinha bússola na época dos vikings, gente? Vou dar um Google. Existiam bússolas na época dos vikings? Nos Piratas do Caribe tinha, né? Mas aí tem um pouco, não sei, né? Deixa eu ver. Os vikings usavam bússola? Na época das expedições vikings. Olha, peraí, gente. Eu acho que eu... Cadê? Agora eu quero achar. Do nada, né? O que eu achei aqui que ela foi inventada pelos chineses 1 século depois de Cristo. Então sim, ó. Então, na época das expedições vikings já existia a bússola magnética, sendo ela uma invenção chinesa, como a Rô falou. A Rô não, a Jaque, né, que comentou. foi. Olha, gente, aprendemos mais uma coisa, então. Os vikings, eles se guiavam por bússolas. Uau! Pode falar, Maria. A disseminação da bússola de outros elementos da cultura oriental, ela só vai se dar mais no próximo ali do século XII, com Marcos Polo, algumas viagens para o Ocidente, para o Oriente, né? O Oriente distante, o Oriente próximo. Então, a bússola para os vikings, eles utilizavam aquelas que era como se fosse de sol.
Eles se guiavam a partir daquela que utiliza a luz do sol para indicar o norte, e não necessariamente a bússola como a gente conhece, aquela da Sim, agulhinha, que acha os sim. polos. Eles ainda eram muito rústicos, porque não tinha ainda o domínio desse metal para entender a polarização do metal. Muito bom, gente, é isso. Arrasou, Maria. Certo, vamos, então já, né, entendemos um pouquinho. Aqui, ó, então, essa é a terceira aula que eu estou fazendo, e como eu falei, as próximas duas, aí eu quero focar realmente em o que cada símbolo, o que eu consegui trazer, a maior parte de coisa que eu consegui trazer, para a gente agregar no nosso conhecimento. Mas hoje ainda é aquela partezinha para vocês entenderem como as coisas significam o que elas significam. Pode falar, Pétala. Eles também, esse barco pode significar estabilidade? Estabilidade e instabilidade. Porque ele é bem largo, vamos dizer assim, visualmente, olhando aqui, né, na foto que você colocou, ele é bem aberto, então, em teoria, passa a sensação de que ele ficaria um pouco mais estável no mar, né? Mas ele também é um barco muito raso, né? No sentido de que ele é muito baixinho, ele não é um barco que tem as laterais altas. Eu acho que é o ângulo aqui, gata, que você deve estar vendo. Não sei, que acho que é. Mas, de qualquer forma, não importa se ele é grandão, se ele é largão, porque ele vai estar no mar. Quem manda é o mar. Se o mar estiver nervoso, falar, vou virar você, ele vai virar. Então, por isso que eu falei da estabilidade e da instabilidade. Entendeu? Ele pode significar união também? União? Porque querendo ou não, quem navega não navega sozinho e vai atrás de um único objetivo. Se for, por exemplo, para saquear, eles vão atrás disso, com foco nisso. Interessante, interessante. Eu vejo, engraçado que, Lu, eu vejo até meio que como o contrário. Eles podem até ir numa mesma intenção, mas essas viagens, né, elas eram, vamos dizer assim, exploratórias. Não era para, estou indo ali para construir minha vida. Tipo, a gente fala, eu vou para Portugal agora, morar lá e construir minha vida. Eles sempre voltavam, ou eles não voltavam porque alguma merda acontecia e eles morriam. Mas tem muito mais a coisa do desapego. Porque tá saindo ali, ó, tava saindo ali do núcleo da cidadezinha, do localzinho ali que cresceu, e saindo para essa exploração. Tanto que, por exemplo, no baralho cigano, Lucy, a carta do navio, em algum momento, ela pode representar saudade, ela pode representar o que a gente deixou para trás, que a gente teve que dar tchau para a gente seguir uma viagem nova. Entendeu? Legal, tá bom, obrigada. De nada, meu amor. Coragem para enfrentar os desafios, exato. Oriente Médio, Middle East. Os navios, ó, perdão, gente. Os camelos. Os camelos são considerados os navios do deserto. Eles são chamados de navios do deserto. Bom, deserto, camelo. Camelo, deserto. É impossível a gente pensar em um e não pensar no outro. Né? Agora vai ser fácil. Então, os povos do Oriente Médio, duas coisas do qual eram e ainda são. Eu estou trazendo só duas, mas claro que são muito mais, coisas mais comuns entre eles. Camelo e tenda. Pri, o camelo. Então, enquanto o signo ele é um animal, não vou saber de características do camelo, é um primo esquisitinho do cavalo, né? Mas tudo bem, tudo bom. Ele armazena água, isso é muito legal.
também, por isso que ele não precisa tomar água por muito tempo. Mas o que que o camelo faz e o que que as ações dele simbolizam? Primeira coisa que me vem à mente é transporte. Também uma rota, sabe? Sair de um lugar e ir para outro. Mas o que vem forte para mim nesse momento, eu acho que transporte. Uma certa facilidade, né? Pensar. Ó, vamos assim, devagarzinho, gente. Eu sei que se a gente fizer devagarzinho, a gente chega lá. Camelo vive no deserto, altas temperaturas, falta de alimento durante o trajeto, falta de água. Para esse bicho atravessar o deserto, ele tem que ser o quê? Muita resiliência, muita força também. Resistência, né? Resistência, muita força, né? Porque para transportar as pessoas, as bagagens, então muita força também, traz uma certa facilidade também, uma comodidade, resistência. E eles também representam a passagem, né? Passagem. Por exemplo, assim como o navio, assim como o cavalo, eles são signos que fazem a gente sair de um lugar e chegar no outro. Então, representa ali a passagem. Também, né? A mudança, os novos rumos, os próximos rumos, a própria jornada. Filha, vocês ouviram um miadinho super baixinho? Não? Tem alguém aqui que quer falar oi para vocês. Oi? É porque eu tô na cadeira dela, gente. Então, enquanto eu não saio da cadeira, ela não deixa em paz. Aí ela começa a encher o saco dos cachorros. É isso, Pri. Então, você entendeu como que a gente vai fazendo, né? A gente olha, fala, peraí, tá, eu consigo ver que é um animal quadrúpede que tem aí as ondinhas, me parece forte. Onde que ele vive? No deserto. Anda quilômetros e quilômetros, carregando pessoas, alimentos, né? Então, ele também, a própria chegada, às vezes, dele é chegada o quê? De alimento, de fartura, de vida, de riqueza também. A gente pode entender o camelo também como algo que transporta coisas que são muito valiosas, né? Não só valiosa, gente, no sentido de carregar ouro, mirra, o que quer que seja, tipo os 3 reis magos, de carregar o que é importante. Vamos ver o que vocês estão falando no chat. Chatline, persistência, constância, adaptabilidade, exato, isso mesmo. Penso em força, resistência, energia. Meus amores. E a tenda, né? Porque os babuínos, não, babuíno é cavalo, os beduínos. Os babuínos estão na África, outra coisa. Então, os beduínos, gente, outra coisa que é comum, principalmente entre alguns povos nômades do Oriente Médio, são as barracas. Então, barraquinha, a gente tem ali um pilar central. Esse pilar central, ele pode estar entre, né, esses povos. Ele representa ali justamente o pilar central. Qual que é a principal coisa que segura essa tenda, que está levantando essa tenda? Então, eles entendem como uma força única central, como um poder único central que está ali
segurando essa tenda, permitindo que ela fique em pé. Ela já tem um valor e um poder simbólico só por conta disso. A tenda, essa tá fácil, essa tá muito fácil. E aí eu vou chamar a Jéssica, que está aí quietinha. Peraí. Oi. Oi! A tenda. Tenda. Assim, pensa numa tenda, pensa em todas as coisas que ela é capaz de fazer e o que ela significaria para você. A proteção. Eu associei com caverna, mas a proteção. A primeira palavra para mim que vem a proteção do calor, do vento, do frio, da noite, um lugar de descanso, de reunião do grupo, né? De pertencimento também ali, mesmo na imensidão, assim, pode ser da solidão do deserto, nessas tendas, ou se reúne para comer, para se reunir, para viver em comunidade, e para proteção. A primeira coisa que me associei a caverna lá da galera lá de trás. Sim, exato, né? Porque ali na caverna era onde eles se protegiam também, né? Foi isso. Só. Perfeito, é isso, gata, arrasou. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Descanso, segurança, proteção, impermanência. Eu achei legal essa coisa da impermanência que a Roberta trouxe. Hospitalidade, muito legal. Essa coisa da impermanência, por quê? Porque não vai ser sempre que eles vão estar ali com essa tenda levantada, né? Provavelmente ali é só por um tempo, só assentar mesmo para ir procurar um outro lugar. Mas enquanto eles estão, né, dando uma pausa, um descanso, eles têm aí a proteção, a segurança. Então, é sim um lugar onde eu posso falar sobre união, eu posso falar sobre a proteção, sobre a segurança, sobre a estabilidade. Mesmo a construção da tenda, tendo um monte de pauzinho com um tecido em cima, mas de alguma forma eles conseguem construir, montar ali para ficar firme, para ficar estável, não tá caindo, né? Legal. Vamos, temporário, isso mesmo, Pri. Vamos para a África Central, tribal, aliás, a central não, desculpa, gente, a África é enorme, né? Que gostoso esse barulho. África é enorme, continente, eu sei que todas aqui são belíssimas, inteligentes e sábias, mas é sempre bom a gente relembrar, então, né? A África é um continente. Vamos falar da África tribal, só que a questão é que são, cara, mais de 1000 línguas, dialetos, aliás, né? São muitas e muitas tribos. Então, eu vou falar um pouquinho mais generalizado, mas eu não quis trazer nada, por exemplo, eu vou falar aqui da cultura dos povos Iorubá, vou falar de tais povos, quis focar na parte tribal mesmo. Uma coisa que era e ainda é de muito uso entre algumas tribos africanas são as máscaras. Porque hoje o Calu não está aqui, o Calu ia estar louco para falar aqui das máscaras, então eu vou chamar a Maria. Maria del Barrio. Oiê! Oiê! Oi, voltei. É que eu estava aqui agoniada porque saiu a nota do mestrado, que eu estou fazendo a seleção. Aí eu passei na primeira fase, aí eu estava aqui em surto.
Parabéns! Ai, Olha lá, obrigado. gente. As coisas estão começando a acontecer, vocês viram? O barquinho Hoje está a aula, começando a fluir. hoje a aula tá rolando, né? Tá tudo dando errado, mas tá dando certo, olha lá. Tá tudo certo, da Parabéns! normalidade do errado. Mercúrio retrógrado tá acabando, gente. Hoje é o último dia, graças a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu nunca mais falo mal de Mercúrio retrógrado. Nunca mais. Só na eu falo próxima vez que ele voltar, a gente fala mal de novo. Exato. Bom, então parabéns, Má. Fala para mim, por que você acha que essas tribos africanas elas faziam uso de máscaras e fazem As aí? comunidades... Então, a questão do uso de máscara dentro das comunidades nativas africanas, principalmente em alguns grupos étnicos, né? Elas são importantes porque elas usam para espantar, trazer boa sorte, a questão do enfeite também, né? Do embelezamento, a proteção. Então, eles acreditam que esses elementos que a gente vai ver como patuás para os islâmicos, o texto para os católicos, para eles são essas máscaras, são objetos de proteção, de imantamento, e assim, eu sou muito apaixonada pela cultura africana, então as máscaras, elas representam justamente essa ideia de potencializar uma energia que é divina no mundo humano. Então, é uma forma de sacralizar um objeto que seria considerado com pouco valor. Então, é a ideia de que o Deus está presente na minha máscara. E aí também tem a questão do cotidiano, né? Usada para caça, usada para alimentação, usada para um ritual específico. E quem pode utilizar também tem suas categorias. Acho que é isso, gente. Eu embolei tudo, desculpa. Não, imagina. Isso faz a gente lembrar, então, daqueles primeiros contatos que os homens tiveram com os animais, com os espíritos, né, dos animais, que eles começaram a entender que a vida deles não era só acordar, caçar, dormir, cagar e é isso, né? Eles entenderam que tinha algo a mais ali nessa vida louca. Então, quando eu comecei a pesquisar essa parte das máscaras, eu lembrei muito dos povos ali do Paleolítico, dos povos que viviam nas cavernas, porque eles usavam das pinturas como forma ritualística para se considerar se conectar com o espírito de determinado animal. Com as máscaras, a gente também percebe essa intenção de conexão. Então, tudo isso que a Maria trouxe está certinho. Eles escondem a identidade de quem está usando aquela máscara, né? Então, ali não vai estar representado a pessoa, vai estar representado um ser, uma força da natureza, uma entidade, né? De acordo, claro, com cada uma das diferentes etnias. Serve para educar também, porque enquanto você está ali ou num ritual, em algum tipo de comemoração, em algum tipo de celebração, também é contada uma história, então também vai representar essa parte educativa, a parte da autoridade, da seriedade, do respeito, que você vai estar ali, né, representando uma força maior, e podem assumir identidade de animais, então, como eu disse, de animais ou de entidades. Então, é como se você é bem a coisa do vestir a máscara, vestir a carapaça, mas você coloca a identidade daquela entidade, daquele animal, daquele ser, você está usando aquela identidade para apresentar, para contar, para ensinar. Você queria falar alguma coisa, né, Maria? Pode falar. Essa questão da máscara, ela acabou vindo com os africanos para o Brasil, né? E é muito presente na religião de presença africana, como o candomblé. Então, a gente vê sempre os orixás cobertos, o rosto. Ou seja, o rosto é uma questão tão divina que nem todo mundo pode ter acesso. E aí as máscaras e a questão do divino e do não visto e o visto, o sagrado e o secreto, é muito presente nessas religiões, nessas culturas, né? Uhum. Vocês já viram um cara chamado Mago dos Metais no Instagram?
Inclusive, faz tempo que eu não vejo postagem dele. Deixa eu abrir aqui. Faz até tempo, gente. Será que ele tá Mago dos Metais? Nossa. Vou mostrar para vocês. Olha que máximo. Maria já... Estão vendo aqui na tela? Não? Dá para ver? Eu acho que dá, né? Então tá. Olha só, Maria, que maravilhoso. E é isso, ó. Ninguém sabe a cara dele, mas tem aqui a mascarinha. Vamos voltar para o resto da apresentação. Ah, e agora a gente vai para a parte boa. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amore. Ah, eu quis começar com América do Sul. Mas eu quis começar aqui no Brasil, né? Os povos originários. O que acontece aqui? Aí agora a gente vai... Essa aula hoje eu acho que vai ser até um pouquinho mais curtinha. Agora a gente vai pegar um pouquinho mais leve, tá, gente? Estamos vendo aí, então, Juma Marruá, certo? Cadê as pantaneiras? Cadê os filhos dos nossos filhos verão aí? Então, para as pantaneiras de plantão, um exemplo de um signo que também sim, tem uma representação simbólica para os povos, vamos imaginar ali da região da Amazônia, do Amazonas. A gente está falando da parte do Brasil. A onça, né? Mas como eram povos que viviam, assim como os celtas, conectados com a natureza, eu trouxe a onça só para a gente brincar, eu não vou nem aprofundar nos próximos significados, só para a gente ter muito mais a visão, tá? Vamos seguir aqui, porque eu não estou mais conseguindo explicar com as palavras. Então, por exemplo, para os povos sul-americanos, região do Brasil, principalmente região norte do Brasil. Ai, só um segundo. Não, deixa ele estava aí antes. Sobe, Fiapo. Pode subir. Sobe. Vai, eu te ajudo. Te ajudo. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que o Fiapo deve estar com uns 15 quilos já. E minhas costas, quando eu vou pegar ele, as costas até travam, assim, faz um traque. Então, vamos lá. Então, por exemplo, não daria para a gente esperar que os povos brasileiros, os povos originários aqui da região norte do Brasil, tivessem como signo e como simbologia, como símbolo de proteção, beleza, força. Não daria que a gente esperasse que eles tivessem isso com um javali. Javali até vai. Um veado, que aí já está lá com os celtas. O que a gente via, o que tem mais significado simbólico é o que eles estavam vivendo ali, enquanto ainda tinha natureza também, né, gente? Porque agora não sobrou quase nada. Então, para a gente só... A cabeça já está ficando aqui, ó, avoada. Então, para a gente só ir finalizando. Brasil, Machu Picchu. Falei que ia começar pelas Américas, né? Machu Picchu tem um simbolismo. A gente entende o quê? Aí eram cidadelas, então era um lugar de comunidade para o povo. O que eu estou vendo aqui? Aliás, o que parece isso aqui? Rô, isso aqui tá com cara de alguma coisa. Essa parte das escadas? Isso aqui, ó. Será que aqui era também algum lugar para o... Isso também parece um monte, também parece uma pirâmide, é uma coisa que vai, né, para cima. E tem até as escadas, né, para, assim, que aí a gente já viu, né, simboliza mesmo essa subida, né, degrau a degrau. Uhum. E lá, se você for ver, é tudo pedra, né? Tudo. E já é muito alto por si só, né?
Por si só, é. O que será que aconteceu com eles, né, gente? Será que baixou uma nave aí e levou tudo embora de uma vez? Vamos embora. Às vezes eu acho que uma nave levou eles mesmo, falou tchau. Mas vamos lá. A gente vê isso aqui, ó, né? Que parece, então, vai fazer ali uma semelhança com os zigurates, com esses templos de sacrifício, com esses templos religiosos, né? Enquanto, por exemplo, os povos originários brasileiros, eles tinham mais contato com os animais, com pesca, com a agricultura, com a plantação, até porque, gente, olha onde a gente estava vivendo, olha a Amazonas, por exemplo, né? Olha ali o Brasil, então, está localizado numa região que antigamente a gente não passava perrengue. Lembra que até mostrei o Rio Amazonas no primeiro dia de aula, primeiro ou segundo, né? Então, assim, eles estavam ali no meio da abundância da fertilidade. No exemplo dos incas, esses são os incas, no exemplo dos povos incas, que eles já viviam numa altitude muito elevada, era tudo pedra. Aí, provavelmente, a natureza ela funcionava de uma outra forma. Aí, aqui a gente já vê a presença de um zigurate, ou de algo semelhante a um zigurate. Por quê? Porque, provavelmente, além da ritualística de, fulano morreu, vamos fazer aqui um sepultamento, eles também faziam os sacrifícios humanos, né? Porque para eles tinha uma coisa, os sacrifícios humanos, para incas, maias e astecas, gente, era uma forma de comungar com os deuses. Tinham três principais entidades que eram muito importantes para eles, né? Que era o sol, a chuva e a terra. E sem esses 3 elementos, não cresce coisa, não tem natureza, não tem vida. Então, se você vai ver ali nos outros, deixa eu colocar os outros? Não coloquei. Mas, enfim, se a gente vê ali, né, essas outras civilizações sul-americanas e a dos maias, é dos maias? Agora eu não lembro se é dos maias ou dos astecas que está ali no meio. Astecas, se eu não me engano. Enfim, gente, eu só sei dos incas que é mais ali para baixo. Mas a gente tem essas... Azteca, eu acho que é México, não é? Azteca? Eu acho que é no México. Eu acho que são os astecas que estão ali no México mesmo. Deixa eu só conferir aqui, porque é sempre bom. Astecas. Localização. A gente tem o Google aqui na nossa... É esse mesmo, os astecas. Então, a gente tem os incas, mas pegando aqui o Peru, pedacinho do Chile, sobe aqui um pouquinho de Colômbia, aí depois a gente tem maias e astecas lá em cima, é isso mesmo. Deixa eu voltar lá. Mas eu tô com a música do Pantanal na cabeça. Os filhos dos filhos dos filhos. Então, aqui ainda, né? Vai América do Sul, América Central. Se a gente vê que aqui tem um zigurate, alguma coisa parecida com zigurate, então a gente já entende que, poxa, tá, a realidade deles, eles viviam em comunidade, então essa coisa, as casas, essas construções eram muito importantes, mas eles precisavam estar ali sempre entrando em comunhão através de rituais com os deuses, para que eles sempre tivessem colheita, para que eles sempre tivessem alimento. Afinal, é só observar o local que eles estão, que a gente percebe que não tinha muita abundância. Então, eles precisavam ali de uma ajudinha, né, do astral. Aí vamos para a América do Norte. Olhar isso, você vê a nota de dólar, né, na tua cara. Você fala assim, tá, caraca. Mas, enfim, hoje em dia é engraçado, né, que hoje em dia a gente vê a águia e aí a gente vai pensar na nota de dólar, porque ela está ali inserida na nota de dólar. O que aconteceu, gente? Meu cachorro está mexendo
Na tampa do vaso. O que que ele está fazendo na tampa do vaso? Mas tudo bem. Só se atrapalhou, né, filho? Se atrapalhou, bebê. Gente, a águia, ela tá pau a pau com a coruja. A águia é um dos maiores caçadores com asas, tá? Os animais, os voadores, os pássaros. Um dos maiores caçadores que voam. Uma visão apuradíssima, uma beleza, uma força, uma mira. Ele, durante o dia, enquanto tá dia, ele caça qualquer coisa. Opa, tô aqui tomando um sol com o bebê. Deixa o bebê aqui do lado 2 segundos para pegar aqui uma água. Bobear, a águia vai levar o bebê também, se for, dependendo do tamanho do bebê. Então, assim, é uma grande caçadora. Ela está ligada com os povos e ela está muito ligada como símbolo, por exemplo, dos Estados Unidos, porque por conta dos animais que viviam na região e a relação dos povos indígenas, né, os povos originários também da América do Norte. Eles tinham muita conexão com os animais, igual a gente aqui na América do Sul também, igual o brasileiro também, iguais os celtas, que também tinham essa relação. Eles tinham, então a gente tinha os Cherokees, a gente tinha ali o grupo dos índios xamãs também, que a gente vê um pouquinho ainda na América do Sul, que são os velhos, são os pajés, são os bruxões, são os magos, que se conectam com esses espíritos desses animais, né? A águia, então, que eles observavam que, nossa, ó que bicho bonito, ó que bicho grande, ó que bicho com uma bela imposição aí, estou percebendo que que o que ele olha para caçar, ele só vai e ele pega e ele acerta. Então, o que começou a ser colocado para corujó? Tô louca das ideias. Para águia, por exemplo, a gente tem a força, o poder, a liberdade. Estou aqui, ó, voando para onde eu quiser. Essa coisa do olhar muito claro, né? Então, de você ter uma visão muito boa e muito apurada das coisas, a determinação, a sabedoria, porque você tem também que manejar ali, né? Se eu fosse uma águia, eu ia me atrapalhar inteira. Você tem que se manejar para voar bonitinho, saber a velocidade, saber a altitude, quão distante você está da presa. O que mais, gente, que a gente tem de águia? Mas a Pétala perdeu o que é zigurate. Eu já volto lá, Pétala, para falar de zigurate. Quem mais? Não, eu não perdi, não. Eu estava perguntando se era semelhança ao zigurate. Ah, tá. É que eu achei que você tinha perguntado de zigurate, do tipo, zigurate? Não, eu peguei essa aula. Tá bom. Aproveita que você está aí e fala da águia. Falar o que além do que você já disse, né? Essa galera não tá afim. Gente, essa turma do pessoal de símbolos, a gente tá ali, ó, sem paciência. Não é nem isso, é porque realmente eu não consigo, eu penso muito nessa questão de dominação, talvez por eu achar os Estados Unidos um país muito dominador, a águia, ela domina a presa, domina aquilo que ela tá atrás, o que ela tá caçando. Então, eu vejo essa questão de dominação, do foco, o que ela foca, ela vai atrás do que ela foca, então também em relação com o país, o que o país quer pegar, ele vai pegar, a águia desse jeito que ela quer pegar, ela vai fazer o possível para ela tentar pegar. Acho que também essa questão de ser um animal imponente, de ser um animal que você olha e você já pensa numa certa nobreza, vamos dizer assim.
eu relaciono, que nem você falou, você olha e você já bate, putz, nota de dólar. Eu relaciono muito com o que o país pega a águia para representar. Sim. Então, não consigo fugir muito dessa questão dela ainda. Infelizmente, né, a bichinha pegou esse estereótipo dos Estados Unidos, mas ela é maravilhosa. Lindíssima. Mas é triste, mas faz sentido, porque a gente sabe, a gente percebe que, como eu já falei, os símbolos eles vão mudando, ou eles vão tomando novos formatos, ou eles vão adicionando, a gente vai adicionando significado neles, com a questão do passar dos tempos, os locais, as culturas, as sociedades que estão se formando, né? Então, assim, eu também acho super triste, tipo, pô, tão bonita a bicha, e aí os Estados Unidos foram pegar ela e transformar em símbolo de poder e ostentação e poder, de novo, e autoridade. Uma vez vi que tem ligação, que tem relação... Oh, meu Deus, fica quieto, já tô indo. Parece uma casa de louco isso aqui, gente. O gato se esgoelando ali... Aí você fala, nossa, Mirella, mas coitado, ele deve estar precisando. Aí você vai ver, ele está na última caixinha dos negócios que eu tenho na parede, ele está na última caixinha lá, olhando para mim, falando, não, porque está faltando um negocinho de ração no pote. Uma vez vi que tem relação com a ligação com o divino. Eco aí ficou estranho, né, na frase. O eco ficou esquisito aí. Mas eu vi isso uma vez e eu não consigo lembrar o porquê. Acho que onde eu vi, que eu não lembro nem onde foi, olha como eu gravei bem a informação. Acho que a pessoa falava o porquê, mas eu não consigo lembrar. Eu só gravei um pouco essa informação, porque quando eu vi... será que foi você? Nossa, olha só, hein? Não sei mais quem falou. Quando eu vi essa informação, né, que faz essa ponte do humano com o divino, ela é representada, inclusive, na carta do imperador, em alguns baralhos, né, que ela está ali no escudo do homenzinho, que tá... É um escudo, né, para começo de conversa, ele já serve ali para defesa, então é uma defesa espiritual desse cara. E tá sempre ali, ele não tá empunhado, mas tá, quando precisar, tá aqui, hein? Então, eu posso contar com essa relação. Agora, é só isso que eu me lembro. Perfeito, tá tranquilo, você já tá lembrando bastante, você já trouxe uma informação legal. Ele tá na Imperatriz também, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá na Imperatriz, aqui, e no Imperador. Imperador, impera a dor. Aquelas bem toscas, né? Que começa a fazer aquelas poesias lá. Então, tá aqui, ó, no Imperador. Por que a águia normalmente é associada também a reis e rainhas? Vamos pensar que a águia, ela voa ela é uma ótima caçadora durante o dia. Então, ela tem essa relação com o sol. Os reis também, né, que são vistos ali, eram vistos como símbolo de autoridade terrena, de poder e tudo mais. Então, por isso que a gente vê águias próximas ali ou presentes quando a gente está tratando de reis ou quando a gente está tratando do elemento sol. E aí, quando você falou do divino, Roberta, a gente entende o sol como... A gente pode entender ele como o que ele é, uma bola, uma fusão nuclear, não está pegando fogo porque não tem ar no espaço, mas é uma fusão nuclear que está ali, ó, emanando calor, que uma hora vai engolir todo mundo. Aquela aula maravilhosa que a gente teve, né, super gostosa, todo mundo estava bem positivo naquela aula, bem good vibes. Então, ele foi ali, vai engolir todo mundo. A gente pode ver o sol como um símbolo, então fonte de vida, de ânimo, que marca a chegada de um dia novo e finaliza o
um dia que passou, então tem a contagem do tempo, tem a contagem do ciclo. Tem gente que vai fazer associação de Deus com Zeus, Deus ó, de Sol com Zeus ou com Deus também, né? Que é a fonte criadora. Então, tem essa conexão com o divino, sim. A coruja, ela também é uma ótima caçadora, tanto quanto a águia. Só que a coruja, ela caça à noite, e aí ela tá ligada à lua. Então, a águia é um símbolo solar, um símbolo mais ligado ao masculino, enquanto, né, não enquanto gênero, mas enquanto arquétipo. Cacete, que tá muito difícil. Coruja. Não vejo a hora de acabar esse Mercúrio, gente. Corujinha, então, lua, energia feminina enquanto arquétipo. Deixa eu voltar. A gente já tá finalizando. Para acabar, gente, que a gente falou de quase todos os lugares aqui do mundo, né? Claro que não dá para falar de todos, mas eu tentei falar ali da maioria. Faltou Oceania e tal. Eu vou falar de um outro, do Ártico. O que tem no Ártico? Gelo. Gelo, 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 gelo. Árvore, montanha, gelo, 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 gelo. Aurora boreal, né? Urso. Pinguim na Antártica, mas tudo bem. Urso polar, que os bichinhos já quase não tem mais. Calotas polares derretendo também, mas esse é um detalhe. Então, qual que é o principal na vida de, por exemplo, uma pessoa que mora no Ártico? É o gelo, né? Nossa, mas será que lá eles também têm essa coisa, né? Eles também têm essa relação? Será que o gelo simboliza algo para eles? Gente, com certeza, a gente já tira aí pelos iglus. Então quer dizer que o gelo, ele por si só, se a gente for pegar o gelo separado, a gente pode entender que, bom, ele é uma água solidificada, né? Bateu muito vento frio ali, virou numa pedrinha, materializou. Quando a gente fala de água num sentido mais esotérico, a gente está falando sobre emoção, sobre vida, sobre intuição, sobre sentimentos. Então, se a gente pegar uma pedrinha de gelo, analisando o que ela é, mas o que também, para onde ela está conectada no esotérico, eu poderia entender que a pedrinha de gelo ali, ela está representando também matéria, ela está representando transmutação de forma, porque é uma coisa que deixou de ser líquida e está ali sólida, mas eu posso entender como, nossa, uma pessoa que está com o emocional ali, ó, uma aquariana, pronto. Desculpa se tem alguma aquariana aí. Eu tenho Vênus e Lua em Aquário, então eu sei que meu coraçãozinho muitas vezes é uma pedra de gelo, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, gente, o iglu, que é ali, tá? É feito de gelo, que é o que basicamente só tem lá no Ártico e no Antártico. Ele pode... O gelo, vejam bem o que eu estou falando, o gelo. Ele também pode representar acolhimento, segurança, proteção, né? Comunidade, família, útero. Eles conseguiram construir aí, com o elemento que eles tinham, eles construíram, né, os iglus, que eles servem exatamente para isso. Estamos aqui dentro, estamos protegidos. Olha que doido, né? Porque isso aí é a realidade deles. Se vocês falassem para mim, Mirella, o que o gelo simboliza, eu ia trazer isso que eu acabei de trazer. Gente, o gelo, putz, se eu estiver falando do arquétipo, né, eu vou trazer ali uma pessoa pouco emotiva, uma pessoa muito seca, muito fria, né, que não aprofunda ali no emocional dela. Para alguém do Ártico vai falar assim, o gelo, nossa, o gelo para mim é vida.
O gelo para mim é trabalho, o gelo para mim é proteção, o gelo é casa, o gelo é conforto. Olha que loucura, olha para onde fomos, né? Bom, eu acho que hoje, então, com o nosso encontro de hoje, com a nossa aula de hoje, vamos relembrar, primeiro, que esse primeiro intensivão de símbolos que eu estou dando. Não, vocês não são minhas cobaias, por mais que eu tenha ensaiado 1000 vezes, é completamente diferente, né? Você ensaiar e você trazer o conteúdo para as pessoas ali ao vivo. Então, além de ser realmente meu primeiro intensivão de símbolos que eu estou finalmente tirando papel, hoje não dá para trazer tudo que eu gostaria, porque senão a gente teria que realmente fazer ali uma coisa completa, um curso. Eu, por enquanto, só estou conseguindo pincelar. Amanhã, não é sexta, gente, hoje é terça-feira. Então amanhã, quarta-feira e quinta-feira, aí vai ser a parte gostosa. E a parte realmente para a gente brincar e para a gente se divertir. Que aí vou trazer esse símbolo aqui, ó. Pega o papel e caneta, vamos anotar, significa isso. E a gente tentar chegar em conclusões do porquê eles significam o que eles significam nesses próximos 2 dias, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Uma vez vi que tem relação com a ligação com o divino, aqui os pássaros em geral têm ligação com o divino, por serem mensageiros, por poder viver na terra e no céu. Tem isso, o cisne é um pássaro, né, Mirella? Mas, enfim, o cisne, ele tem ele representa, dentre as várias coisas, a beleza, a pureza, a fertilidade e também a adaptabilidade. O cisne, ele vive tanto na água quanto na terra, assim como os pássaros, que vivem no ar e também vivem na terra. Pode representar proteção divina. No cristianismo, a águia representa o poder de Deus. O iglu é feito de gelo, que também pode representar construção. Tá vendo? Vocês estão, ó, maravilhosas, alinhadas. Deixa eu fechar aqui, então. Vocês não vão brigar se a gente finalizar 15 minutinhos antes? A gente pode compensar amanhã e depois, ou só na sexta, não, na quinta, no último dia, a gente compensa e estende um pouquinho mais, né? Vamos aproveitar que hoje, assim, diante de tudo, considerando os últimos dias, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer aula hoje. Ali, ó, mas não vamos abusar de Mercúrio retrógrado, né, gente? Pelo menos nesse último dia, sem problemas, que amanhã Mercúrio ajude. Eu quero que Mercúrio esteja longe. Quero que Mercúrio... Eu não quero saber de ajuda ou não. Eu quero que ele pare de atrapalhar. É isso que eu quero. Mas, enfim, moças maravilhosas. Amanhã tem problema entrar na aula só às 8, não consigo às 20. Pode entrar, Rô, sem problema. Vem às 8. Pessoalzinho também que às vezes chega um pouquinho depois, sempre tem pessoal que chega um pouquinho atrasado, não tem problema, porque a aula fica gravada desde o começo, né? Mas é legal que vocês apareçam, tá? Porque se eu perceber que tem, 2 gatos pingados, não tem aula, não. Não quero gente aqui presente. Eu também vou chegar um pouquinho tarde, porque eu vou estar no estágio. E ele acaba, para mim, quase 6 horas, e aí quase 7 horas. Então, até chegar em casa e entrar. Quem consegue estar amanhã no horário? A Helena, a Pri, a Jaque, a Lu, beleza? Tá. Yolanda, tá certo. Não, beleza, porque se fosse todo mundo chegar um pouquinho atrasado, aí a gente mudava o horário, alguma coisa, mas a gente faz então às 7 amanhã. Ó, eu sei que eu sempre falo, eu mando amanhã cedo o link. Dessa vez eu acho que realmente eu vou mandar amanhã cedo o link da aula de hoje. Mas do jeito que eu sou também, pode ser que eu mande ainda hoje. Vamos ver. Beijo, meus amores. Vão descansar, que eu também vou. Boa noite. Até amanhã. Tchau, Mi. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Mi. Beijo. Boa noite, queridas. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite.